A paz do Senhor Jesus. Como é bom entender a correção que vem do Senhor. Como é bom entender que não é um jugo, é um ato de amor. Que não é um castigo, mas sim um amor que nós não conseguimos explicar. Como é bom entender que a correção divina, ela vem para nos dar liberdade e nos levar para uma vida plena. Lá em Hebreus 12, 9 diz assim: além do que, tivemos nossos pais segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciávamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? O autor de Hebreus nos convida a considerar a profunda diferença entre a correção dos pais terrenos e a disciplina de Deus. Nossos pais humanos nos corrigem com amor e sabedoria limitadas, focados no nosso bem-estar físico e mental. Mas Deus, o Pai dos Espíritos, vai muito além. O nosso Deus, Ele nos cuida profundamente. Nossos pais terrenos, cheio de amor, cheio de carinho, fazendo de tudo por nós. Ainda assim, eles têm um limite. Nós que somos mães, temos um limite com os nossos filhos. Mas o nosso Deus não. Ele nos cuida completamente. Em todas as esferas da nossa vida. Espírito, alma e corpo. Ele cuida de nós por completo. Então que nós possamos entender esse versículo. E se temos toda a reverência, toda a obediência aos nossos pais terrenos, não teríamos que muito mais reverenciar, obedecer ao nosso Deus, que nos cuida por completo, que não há limites nele. Isso é uma reflexão para nós. Os pais terrenos, eles têm amor, mas é um amor limitado. Tem um foco no que é presente, porque afinal, nossos pais terrenos não têm controle e nem sabem o que será o futuro. Muitas vezes um pai terreno traça um futuro para o filho. E quando nós vamos ver, esse futuro se torna totalmente diferente do que aquilo que foi traçado. Porque afinal quem tem o controle do presente e do futuro é o Senhor. E o Pai Celestial, Ele tem o conhecimento profundo da nossa essência e propósito eterno. Ele nos disciplina para alinhamento com a vida plena e eterna que Ele quer nos dar. Ele vai nos corrigindo, Ele vai nos alinhando com os propósitos eternos que Ele já tem com a nossa vida. Com a vida plena e eterna que Ele quer nos dar. Então por isso há uma diferença entre a correção dos pais terrenos e a correção que vem do nosso Senhor, nosso eterno Deus. Deus não nos disciplina para reprimir, mas para nos conduzir à abundância e à verdadeira comunhão com Ele. Tudo que o nosso Pai Celestial quer é comunhão conosco. Lembra que a gente vem falando durante o mês inteiro sobre ser filhas e que não é fazer, correr atrás para merecer, mas sim receber Jesus como Salvador, crer nele, deixar que o Senhor trabalhe no nosso interior e nos tornar filhas amadas do nosso Deus. E sendo filhas, o nosso Pai, Ele quer uma comunhão conosco. E é por conta de querer essa comunhão conosco, é que Ele nos corrige constantemente. Porque somos seres humanos e somos pecadores. Nós erramos no pensar, no falar, às vezes no ouvir, no olhar. E toda vez que o Senhor percebe que estamos errando, Ele nos chama a atenção para que nós voltemos para o caminho da retidão. Porque Ele quer uma comunhão conosco. Um pai quer estar presente, quer estar perto do filho. Você pode pensar em você como mãe. Você quer estar pertinho do seu filho. Você não quer estar longe. E é mesmo assim o nosso Senhor. Ele quer uma comunhão verdadeira conosco. E nós precisamos entender que essa vida verdadeira nos leva a outros níveis. E o primeiro deles nos leva para o nível de cuidado integral. Enquanto os pais humanos têm cuidado limitado, Deus cuida do mais profundo do nosso ser, o nosso espírito, refletindo esse cuidado para a nossa alma e corpo. Você consegue entender? Que ao nos conectarmos com o Senhor, lá no nosso profundo, no nosso interior, o nosso espírito conectado com o espírito dele, em obediência, retidão, abraçando cada correção, melhorando dia após dia sem um peso, porque agora você está no lugar de gratidão e descanso, porque toda correção é cuidado com amor, e aí você obedece, você se alimenta, você fica conectado com o Espírito de Deus, e agora a sua alma passa a ser alimentada e direcionada por Ele. E de dentro para fora algo novo vai acontecendo. Você começa a viver uma vida abundante em todas as áreas, porque agora você está tendo um cuidado integral do Senhor. É muito profundo. Ele nos leva a propósito eterno. Sua disciplina nos alinha ao propósito que Ele mesmo plantou em nós, conduzindo-nos à plenitude. Ele nos alinha aos propósitos eternos. Nós temos olhar limitado e propósitos limitados também a este mundo. Mas o Senhor, Ele nos leva a propósitos eternos. Quando nós passamos a entender e abraçar a obediência,
Nós abraçamos uma vida de abundância. Submeter-se a Ele não é apenas existir, mas viver com abundância, paz interior e comunhão divina. Não é simplesmente existir, isso é muito forte. Mas sim, eu vivo uma vida abundante, cheia de paz interior. Uma comunhão divina que às vezes em palavras eu não consigo explicar. Uma paz que vai além da condição que eu estou. Uma alegria que vai além da condição que eu estou. É algo interno, é uma transformação divina, é uma comunhão com Ele, que muitas vezes é inexplicável, mas que nós passamos a viver quando nós decidimos a obedecer ao Senhor, os seus princípios, tudo aquilo que Ele tem nos ensinado. E hoje eu quero fazer uma pergunta para você. Qual será a sua escolha? Qual será a minha escolha? Se entregar ou resistir a esse direcionamento, a essa correção que nos leva à plenitude de quem Ele é, de quem Ele é em nós. É Ele em nós. Mas para ser Ele em nós, precisamos de uma vida de obediência. Precisamos de uma vida onde entendemos o quão precioso é aquele que nós carregamos. A nossa identidade. O quão preciosa é. O quão precioso é andar em obediência a um Pai que nos dá todas essas condições de vida plena e vida eterna. É muito grande o que o Senhor tem para nós. E às vezes ficamos olhando com um olhar limitado para as coisas desta vida. Mas o que Ele tem é eterno. Então não tem como ficar indiferente às correções, ao direcionamento do nosso Deus. Eu te chamo para refletir. Hoje somos convidados a uma escolha crucial. Resistir às correções do Pai ou abraçá-las com confiança. Quando entregamos nossa vontade, recebemos muito mais do que direção. Recebemos a vida verdadeira. Uma vida que transcende o passageiro. Este é um convite para experimentar a plenitude que só o Pai pode oferecer. Qual será a nossa escolha? O que Ele pode nos oferecer vai muito além do que é passageiro. Sabe isso que você está passando aí? Vou te contar uma coisa. É passageiro. É passageiro. Escolha obedecer apesar dos medos, apesar das tribulações, apesar do seu cenário de hoje. Escolha obedecer. Porque o que Ele tem para oferecer é algo eterno, é algo abundante, é algo pleno, é plenitude. Então escolha obedecer apesar de qualquer coisa. Eu escolho obedecer. Você pode declarar? Eu escolho obedecer. Declarei. Eu escolho obedecer. Convido você a se perguntar. Tenho aceitado a disciplina de Deus com confiança ou tenho resistido a ela? O que significa para mim viver plenamente nele? E a minha decisão, eu te convido a decidir por isso. Eu escolho me submeter ao Pai para experimentar a vida plena que só Ele pode me dar. Perfeita, agradável vontade do Pai para a sua vida. Aleluia. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Vamos nos render a Ele. Pai, graças te damos porque és bom. Obrigada por esse ambiente de presença que o Senhor me trouxe aqui. Nessa hora, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida. A vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui ouvindo essa palavra. Para que nós possamos decidir, obedecer e não resistir aos seus direcionamentos, à sua correção. Que possamos, Senhor, entender que vai além, Senhor, de coisas passageiras. Mas quando obedecemos, o Senhor nos leva para o que é eterno, para a plenitude que só em Ti nós encontramos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode declarar aí? Declare em alta voz, se você puder. Declare comigo. Eu escolho me submeter ao Pai para experimentar a vida plena que só Ele pode me dar. Declare mais uma vez. Eu escolho me submeter ao Pai para experimentar a vida plena que só Ele pode me dar. Declare para a sua vida. Declare. Experimente a boa, perfeita, agradável vontade do Pai para a sua vida. Aleluia. Feche seus olhos. Vamos orar ao Senhor. Vamos nos render a Ele. Pai, graças te damos porque és bom. Obrigada por esse ambiente de presença que o Senhor me trouxe aqui. Nessa hora, Senhor, eu coloco diante de Ti a minha vida. A vida de cada uma dessas mulheres que estão aqui ouvindo essa palavra. Para que nós possamos decidir, obedecer e não resistir aos seus direcionamentos, à sua correção. Que possamos, Senhor, entender que vai além, Senhor, de coisas passageiras. Mas quando obedecemos, o Senhor nos leva para o que é eterno, para a plenitude que só em Ti nós encontramos. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém. Será que você pode declarar aí? Declare em alta voz, se você puder.
Declare comigo: eu escolho me submeter ao Pai para experimentar a vida plena que só Ele pode me